Então, de volta. A professora quer corrigir, tá? Um detalhe lá na página 104, na aula de matemática, na página 104, no exercício 10. Então, lá na primeira, lá, complete a cada reta numérica com os números que estão faltando. Então, a prof se equivocou, né? E feio lá. Então, lá os números aumentam de 1 em 1. Então, a prof se enganou, né? Ela achou que naquela coisa de números e números na cabeça, a prof achou que tinha aumentado 9, né? De 8.752, a prof achou que tinha ido para 8.763, né? E assim foi. E aí eu achei que tinha aumentado 9, mas não. Então, ali, aquele lá, aumentou de 1 em 1. Então, 8.752, 8.753 foi na sequência, né? 8.754, 8.755 e 8.756 e 8.757. Então, você teria que preencher esses dois seguidos, né? 8.756 e 8.757. Esse estava faltando lá na sua reta, né? E daí você ia continuar, aí na reta lá continuava, 8.758 e 8.759. Então, a prof misturou tudo, muita numeração na cabeça, né? E a prof acabou falando de 9 e 9. Não, mas ele aumentou de 1 em 1. Ele foi na sequência. E o segundo foi de 100 em 100, né? E o terceiro, C, de 10 em 10, né? Como o prof falou. E o último, de 1.000 em 1.000, tá? Então, foi isso. Lá na página 104, no exercício 10. Então, se você voltar lá, então você vê que houve esse pequeno equívoco lá, tá? Daí foi erro da professora, mas tá tudo certo, tá bom? Bem facinho aquele lá, né? Então, agora nós vamos pegar, vocês pegam o português, tá? O livro de língua portuguesa. Então tá lá. Construindo conhecimentos. Tem uma nova leitura lá, né? Nós vamos começar novas atividades, uma nova leitura. Passou a fase do diário, então agora leia o trecho do livro Minhas Férias, de Luiz Fernando Veríssimo. É um trecho que tem lá no livro do Luiz Fernando Veríssimo, né? O rio tinha um cheiro ruim. E o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhando. Mas não deu para comer. E o melhor de tudo é que choveu muito e a água do rio subiu. E nós voltamos para casa flutuando. O que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada. Então, tá lá o nome do livro, o nome lá, né? Luiz Fernando Veríssimo, Minhas Férias, o Santinho, Rio de Janeiro. Então, esse é o autor deste livro, e esse é um trechinho do livro, né? Aí já vem as atividades, né? Aí tá lá. Você acha que o narrador, isto é, quem conta essa história é um adulto ou uma criança? Pelas palavras ali, pelos palavreados. Porque agora, nessa parte da gramática, nós vamos entender sobre
informal, formal e informal. Palavras formal e palavras informal. Então, ali no trechinho do texto, tem algumas palavras que foi usada informal, né? Ele ponhou lá, assim, do jeito que ele... Às vezes a gente usa no dia a dia algumas palavras informal, né? O jeito da gente conversar, mas pra gente tá certo, né? Mas muitas vezes até as gírias, né? Pode ser até umas gírias, mas que a gente usa, né? Todo mundo às vezes usa alguma palavra que a gente nem percebe, mas é uma gíria. Então você olha lá no texto, se é um adulto que está falando, é uma criança, pelo o jeito que foi os palavreado lá. Então você pensa, né? É um adulto, é uma criança que está falando. Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, né? Daí. Você já tinha ouvido a expressão cozinhando? Converse com seus colegas. Então, você vai conversar aí, né, com quem estiver te ajudando a fazer a tarefa, né? Na sua opinião, o narrador emprega uma linguagem usada no cotidiano. Como é que usamos com pessoas próximas? Ou ele usa uma linguagem mais cuidada e formal? Dê um exemplo. Então, que ele usa uma linguagem, né, que fala como se estivesse falando com os amigos, né? No cotidiano, por exemplo, se você estivesse conversando com outra pessoa, né, de repente você não usaria aqueles palavreado, né? Então, aí você vai ter que responder, né? Aí tá lá, regras da língua. Na língua portuguesa, há um jeito de falar que é usado em situações mais sérias. Diante de autoridades, pessoas estranhas ou mais velhas, e um adulto, jeito de falar que é usado em situações cotidianas, quando estamos mais à vontade, entre amigos e familiares. Essas duas formas de falar são chamadas linguagem formal, usada com autoridades e pessoas desconhecidas. Linguagem informal, usadas com amigos e familiares mais próximos. Então, essa é, né? Formal e informal. Leia a tirinha a seguir. Então, a menina tá lá com o celular, né? Lá na tirinha. Este celular tá zoado. Aí a mãe chega e pergunta, do que você está falando? O que há de errado com o celular? Aí a menina responde, mãe, ele tá bugado. Bugado, né? Nem bugar, é bugado. Este é um diálogo formal ou informal? Por quê? É formal? Pelo que você aprendeu o que é formal e informal, esse diálogo ele é, aí você responder aí, tá? A mãe consegue entender o que a filha fala? Ela consegue, né? Entender o que a filha está falando? Por que a comunicação entre mãe e filha não é boa? Você vai responder lá. Que elementos da tirinha mostram que a mãe não consegue compreender o que a filha diz? Qual momento lá, que elemento lá da tirinha mostra que a mãe não consegue compreender o que a filha diz? Então, você aqui também está respondendo a pergunta lá de cima, né? A mãe não entendeu o que a filha diz. Que palavras do diálogo entre mãe e filha provocam o problema de comunicação entre elas? Os palavreados que ela falou, né? As gírias que ela usou lá, né? O jeito dela conversar, né?
que ela quis dizer lá? Que o celular estava com problema, estragado, né? Mas ela disse que estava zoado, bugado. Palavras como zoado e bugado são chamadas de gírias. Quais outras gírias você conhece? Você conhece alguma gíria? Alguma palavra que você usa que não é a formal, que é uma gíria? Aí você vai colocar lá, tá? Quais outras gírias que você conhece, né? Tem aquela beleza, valeu, massa, né? Tá ligado? Aí você vai colocar lá que, né? O que você conhece, tá? O que você conhece. Agora escolha as duas gírias da atividade anterior e crie uma frase com cada uma delas. Então, você vai pegar a gíria lá que você conhece e que você escreveu lá e vai escrever uma frase com cada uma delas. Vai pegar duas gírias daquelas que você conhece e vai fazer uma frase com cada uma, tá? Se você fez mais de duas, você vai escolher só duas e vai formar duas frases com cada gíria que você conhece. Na sua opinião, se a menina estivesse conversando com uma pessoa desconhecida ou uma autoridade, ela usaria gírias? Justifique sua resposta. O que você acha, né? Se ela estivesse conversando com uma pessoa desconhecida ou uma autoridade, né? Ela não deveria usar gírias, né? Mas será que ela usaria? De repente, né? Muita gente não tá nem aí, né? Com quem tá falando, né? Para eles, as gírias né? É como se fosse formal mesmo, né? Para eles tá certo. Algumas pessoas, né? Às vezes. Converse com os colegas e dê exemplo de 4 palavras que as pessoas da sua idade usam sempre. Como você não está na escola, você não tem, né? Como conversar com os colegas, né? Você poderia perguntar para outro que palavras né? Que é gírias e que eles usam, né? Mas você lembra de algum colega que fala alguma coisa na escola que não era o certa? Ou você entrevista alguém, um familiar seu, né? E pergunta se para algum familiar seu, pro irmão, para a mãe, para o pai, para a avó, se ela diz alguma palavras que, né? De alguma palavras que ela usam sempre, que não sejam palavras formal, né? Daí você vai anotar lá naqueles 4 espacinhos lá a palavra que você que você conseguiu pesquisar e anotar lá. Então é isso, tá? Hoje português. Então iniciando na página 52, né? Novo textinho lá. E essa aí, né? As palavras formais e informais, tá? Então, hoje é só. Então, bom dia. Fiquem com Deus e até amanhã, tá? Amanhã a gente volta.